Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante, diz assim: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disso passar vem do maligno. Irmão, você já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu a expressão, né, de alguém dizer assim: eu juro pela minha mãe mortinha. Você já escutou essa assertiva? Irmãos, coitada das mães, né, irmão? Porque muitos dos que dizem isso não estão falando com verdade, né? Muitas pessoas dizem assim: rapaz, eu sei disso, eu falei disso, eu estou empenhando, né, a minha palavra nisso, pela minha mãe mortinha. Quando a pessoa diz isso, irmãos, ela está querendo, digamos assim, dar crédito a algo que ela está dizendo, não é? Ou seja, a sua palavra não basta. Ela está dizendo assim: olha, eu estou jurando pela minha mãe morta. Ou seja, se eu não estou falando a verdade, eu quero que a minha mãe morra. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, irmão? Então veja, meus queridos, por que as pessoas falam isso? Porque a sua palavra não basta. Você está entendendo, irmãos? É como se precisasse alguma coisa para dar crédito à sua palavra. Irmãos, isso é uma coisa muito comum nos nossos dias, né? As pessoas dizem assim: rapaz, eu juro pela minha saúde, eu juro pela saúde dos meus filhos, eu juro, né, sei lá, pela cabeça do meu irmão, alguma coisa desse tipo, justamente porque, irmãos, ele mesmo que está falando isso, ele não dá crédito à sua palavra. Ele não está dizendo assim: rapaz, eu dou a minha palavra, do que eu estou falando é realmente algo sério e é verdadeiro. Eu preciso de uma outra coisa para dar crédito à minha palavra. Vocês vão estar entendendo, irmão? Isso é uma coisa muito comum e, de certa forma, não está errado, né? Porque pelo fato de que Jesus falou assim: não jureis, alguns crentes não juram, né? Alguns crentes não usam dessa palavra, eu juro, né? Mas, como eu estava falando aqui com o diácono Rivaldo antes do culto, algumas pessoas cristianizaram isso e dizem assim: eu estou dizendo isso diante de Deus, que é a mesma coisa de jurar. E, irmãos, o que é que Jesus pensa disso, né? Qual é a concepção de Jesus a respeito disso? Será que o crente realmente não pode jurar? Irmãos, existe uma série de má interpretação desse texto, né? Uma delas, irmão, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas algumas pessoas acreditam que o crente não pode pintar o cabelo, porque aqui no texto Jesus diz assim: não jures pela tua cabeça, porque você não pode tornar nem branco nem preto o seu cabelo. Então, para eles, Jesus está proibindo a pessoa de pintar o cabelo. Será que é isso mesmo, irmão? Será que é isso mesmo? Né? E algumas outras pessoas acham que o crente não pode dizer assim: meu irmão, eu juro que eu estou falando a verdade. Não, porque essa palavra jurar é o que Jesus não quer que você faça. Mas será mesmo que é isso? Será que é essa concepção? Inclusive, irmãos, certa feita estava assistindo um programa de TV, desses programas de entretenimento, né? Em que uma pessoa se propunha a falar toda a verdade. E antes de começar o programa, a pessoa, o entrevistado, ele tinha que dizer: eu juro que eu vou falar a verdade. E uma pessoa que foi chamada era um ator bem famoso no início dos anos 80, chamado Jesse Valadão, que ele já faleceu. E esse ator, irmãos, ele havia se convertido ao Evangelho. Então, quando o entrevistador chegou e disse assim: você jura que vai falar a verdade? Ele disse: não. Eu simplesmente vou falar a verdade. E o entrevistador perguntou: mas por que você não jura? Ele disse: porque Jesus proibiu-me de jurar. Mas será, irmãos, que Jesus ele estava preocupado em somente você dizer assim: eu juro, ou deixar de jurar? Será que é isso mesmo? E é isso, irmãos, o que nós vamos falar nessa noite. Então, meus amados, Jesus, irmãos, ele não estava preocupado se você ia dizer a palavra eu juro, né, o termo eu juro ou não juro. Não, meu irmão, Jesus está preocupado com a sinceridade e a integridade da tua palavra. Você está entendendo, irmãos? Porque uma pessoa que realmente é íntegra na sua palavra, ela não precisa de nada mais
para dar crédito à sua palavra. Os irmãos entendem, irmão? Por exemplo, a mãe dos irmãos que estão aqui, como a minha mãe, se a sua mãe chegar para você e dizer, eu falo determinada coisa, eu acredito que você vai acreditar cegamente, porque é a sua mãe, porque ela tem crédito com você. É ou não é assim, irmão? É ou não é assim, irmãos? Então, isso quer dizer que é uma pessoa que ela tem uma tal honestidade, né, nas suas palavras, que não precisa ela dizer, eu juro por tal coisa, né, que eu estou falando a verdade, porque de fato ela tem crédito em suas palavras. E Jesus, irmãos, ele estava preocupado com isso. E aí eu pergunto a você, as suas palavras realmente têm crédito? Como é que as pessoas te reconhecem que você é uma pessoa de palavra, ou você precisa de alguma coisa para dar crédito à sua palavra? Irmãos, no Velho Testamento, né, havia muitas orientações a respeito do julgamento, né? Do juramento, melhor dizendo. E Jesus começa o versículo 33 dizendo o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, por aí, irmãos, nós já entendemos que um crente dizer eu juro não está errado. Entendem, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra fala que no Velho Testamento, né, Jesus falou, Deus falou assim através da sua palavra, cumpra os seus juramentos. Portanto, dizer eu juro ou eu não juro não é errado, amém? Mas olha só, irmãos, o que é que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 12. Havia uma proibição de fazer juramentos. Olha só, irmãos, nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarias o meu nome. Vamos ler de novo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, irmãos, havia uma proibição para não jurar. Mas por quê, irmãos? Primeiro, para evitar a desonra ao nome de Deus. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque aqueles que se propõem a viver uma vida, né, cristão, a vida para Deus, levam em si o nome de cristão, né? Pequenos cristos. No Velho Testamento, eles levavam o nome de servos de Deus. Então, aonde eles fossem, eles eram reconhecidos como servos de Deus. Então, não era lícito, não era próprio de um servo de Deus estar mentindo. Portanto, irmãos, quando o Senhor ele fez a proibição de que houvesse qualquer juramento, era para que o nome de Deus não fosse desonrado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E também para prevenir contra o prejuízo e a injustiça. Porque algumas pessoas diziam assim, eu juro em nome de Deus. Se ele está jurando em nome de Deus, então quer dizer que é verdade. E muitos davam golpes, porque diziam, juro em nome de Deus, mas não cumpriam a sua palavra. Então, irmãos, pelo uso do nome de Deus, né, desse juramento, pelo nome de Deus, era de fato feito alguns tipos de golpe, né, de injustiças. E o Senhor estava prevenindo contra isso. Então, irmãos, ele também, com essa proibição, ele queria proteger as relações humanas, para que as relações humanas não ficassem, digamos assim, abaladas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o problema, meus queridos, não estava em julgar ou não em jurar ou não jurar, mas sim em usar o juramento de forma leviana. E aí eu vou perguntar a você, será que algum dia na sua vida, na sua infância, ou na sua adolescência, ou mês passado, ou ontem, talvez você tenha dito assim, meu irmão, eu juro que eu estou dizendo a verdade, quando na verdade você não está dizendo a verdade. Será que você já usou isso? Não responda, que é uma coisa, né, muito íntima. Mas, irmãos, eu vou aqui me abrir com os irmãos, já teve momentos de eu dizer, eu juro que eu estou falando a verdade, e não está falando. Às vezes o cara faz figuinha, né? Assim, figuinha, né? Tem essa superstição, se eu fizer figuinha está tudo certo. Não está falando a verdade, né? Assim, irmãos. Aí eu te pergunto, que crédito você tem, meu irmão? Que crédito eu tenho se eu preciso usar algo além da minha palavra para vaticinar aquilo que eu estou falando, ratificar aquilo que eu estou falando, irmãos? E nós estamos vivendo num tempo em que a palavra não vale mais nada. É ou não é, meu irmão? A palavra não vale mais nada, porque as pessoas dizem e fazem diferente daquilo que dizem, porque as pessoas não primam mais pela palavra. Irmãos, há muitos anos atrás eu li um livro fantástico de um autor chamado Stephen Covey, e esse autor, irmãos, ele fez um estudo profundo de muitos líderes mundiais.
E da década de 60 para trás, primava-se muito pela palavra. As pessoas primavam muito de dizer e cumprir. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Isso no mundo inteiro. Porque o que valia, meus queridos, era a verdadeira personalidade da pessoa. Aquilo que a pessoa era. Os irmãos entendem, independente da sua aparência. Então a palavra dos homens valia muito. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Por exemplo, no passado, quando alguém dizia assim: meu irmão, eu estou falando porque eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu não vou mentir. Isso valia alguma coisa. Amém? Hoje em dia, se você disser assim: meu irmão, eu estou falando a verdade porque eu sou um crente. Opa, não, nem fale. Porque eu conheço muitos crentes que não cumprem aquilo que estão prometendo. Não é assim, irmãos? E esse autor, Stephen Covey, ele viu que da década de 70 até os dias de hoje, a palavra já não tem mais efeito nenhum. Sabe por quê, meu irmão? Porque não se prima mais, irmão. Naqueles dias se primavam muito pela aquilo que a pessoa era. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, veja só, meus queridos, naqueles tempos, né, dos anos 50 para lá, se primava muito pelo que a pessoa era, a sua palavra, a sua personalidade verdadeira. Dos anos 70 para cá, vale muito a imagem, vale mais aquilo que as pessoas mostram do que aquilo que verdadeiramente é. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E muito mais hoje, na era, né, dessas redes sociais, o que vale é a imagem. Você já viu a frase: uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Meus irmãos, não existia um adágio tão mais correto como nesses dias, porque a imagem vale hoje em dia muito mais do que, de fato, a personalidade. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Por isso, meus queridos, que a palavra não tem mais crédito nenhum, porque aquilo que se fala, meu irmão, muitas vezes não condiz com a verdade. Desculpe. Então, meus amados, para Jesus, ele não estava levando tanto em conta, ou seja, o problema não era tanto o jurar ou não jurar, mas o usar, né, profundamente a palavra, né, da pessoa, ou seja, usar falsamente, levianamente a sua palavra. E aí eu pergunto a você: como é que tem estado o estado da tua palavra? Você é uma pessoa que as pessoas podem dizer: esse homem, essa mulher fala a verdade. Não é? Eu posso confiar que se ela disser que vai fazer, ela fará de verdade. Irmãos, infelizmente, meus queridos, nós vivemos num tempo em que a gente tem muitas desculpas. É ou não é, meu irmão? Nós temos muitas desculpas para a nossa palavra. A gente, né, promete, não cumpre, depois diz assim: eu fiz de tudo para cumprir a minha palavra, quando isso não é verdade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Por quase 2 décadas eu trabalhei com assessoria jurídica e com cobrança. E eu trabalhei com pessoas fora do estado também. E todos aqueles que chegavam a trabalhar comigo diziam sempre assim: meu irmão, aqui na Paraíba tem uma coisa muito terrível. E eu dizia: o que era? O que é essa coisa terrível? É que as pessoas têm a mania de dizer: não, pode ficar tranquilo que amanhã eu pago. E quando a gente ia atrás, né, quando a gente telefonava, a pessoa nem atendia o telefone. Né? Ao invés de dizer: meu amigo, eu não tenho condição de pagar. E não sei quando, a pessoa dizia: sexta-feira, sem falta. Irmãos, durante quase essas 2 décadas trabalhando, eu escutei isso milhões e milhões de vezes. Né? Das pessoas chegar no dia, inclusive, dizer assim: rapaz, estava certinho para hoje, mas não deu certo. Ó. Não deu, mas amanhã, aí chega no amanhã, olha, estava já quase tudo completo, aí eu tive que gastar. Mas olha, segunda-feira, meu irmão, e fica empurrando com a barriga, porque a palavra já não diz mais nada. Os irmãos estão entendendo, irmão? Mas Jesus, ele tem uma visão diferente disso. E é isso nessa noite que nós vamos aprender, meu irmão. Porque olha só, meus queridos, Jesus falou o seguinte, versículos 34 e 35 de Mateus capítulo 5. Olha só o que ele falou: eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Irmãos, muitas pessoas, como eu acabei de dizer, julgam que Jesus estava dizendo: é proibido um crente jurar, mas não é bem assim, meu irmão. Ele estava dizendo: a sua palavra tem que ter um peso tão grande, tão forte, que não precisa você ter algo externo para vaticinar a sua palavra. Você está entendendo, irmãos? Olha só, meus queridos, Tiago capítulo 5, versículo 12, para corroborar com o que Jesus disse.
o seu irmão, né, Tiago, ele escreve na sua epístola o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Não está entendendo, meus queridos? O jurar, usar a palavra eu juro ou eu não juro, meu irmão, essa não é a questão, mas é que a sua palavra tem que ter peso. Você está entendendo, meus queridos? Ou seja, eu tenho que ter uma integridade tal que aquilo que eu fale vale alguma coisa. O problema, meus amados, é que nós não temos autoridade para falar. Quando eu falo nós, eu estou falando dos crentes espalhados na face da terra, porque nós muitas vezes nos utilizamos da mentira. E, irmãos, e a mentira, pense numa coisa corrosiva, né? Porque às vezes você diz uma mentirazinha, meu irmão, e para que essa mentira não seja revelada como mentira, a gente inventa outra mentirazinha, já são duas. Mas para que essas duas não caiam, né, na revelação, vamos dizer, aí se faça uma terceira, que é um pouco maior, já são 3. Vocês vão estar entendendo, irmão? Daqui a pouco se cria todo um arcabouço de mentiras por causa de uma mentirazinha. Você está entendendo, meu irmão? Você já viu o ditado que diz assim: mentira tem perna curta? Quem já viu? Todos nós já vimos, né? Isso não quer dizer que a mentira é pequenininha, não. Isso quer dizer, meu irmão, que a mentira não consegue ir muito longe, porque em algum momento ela vai ser descoberta. E esse é o problema, meus queridos, de nós não termos autoridade, porque nós gostamos de mentir. E quando a Bíblia diz claramente, irmãos, não mintais uns aos outros, não é assim que diz a palavra lá em Efésios? Não mintais uns aos outros, irmãos. E Jesus falou que quem é o pai da mentira não é o próprio Deus, mas é Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, irmãos, quando nós estamos mentindo, nós estamos fazendo uso de algo que foi criado pelo próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. E é por isso, meus amados, que nós não temos integridade e autoridade para falar. Então, para que eu tenha autoridade e integridade, eu tenho que ter uma palavra firme e uma palavra forte. E aí eu tenho que fazer um alerta aqui para os irmãos, que muitas pessoas acreditam quando se fala assim: eu tenho que ter uma palavra firme, é você ser mal educado, descortês, não é? É você apontar o dedo na cara do outro e dizer: eu estou falando a verdade. Meu irmão, isso não é integridade, isso é falta de educação, não é? Porque para você falar a verdade, você não precisa ser rude com ninguém. Você está entendendo, meu irmão? Basta apenas você falar a verdade, porque a verdade, ela liberta. Não é assim que diz a palavra? João capítulo 8, versículo 32, não precisa colocar, mas diz assim, né? Que a verdade, ela liberta. Então, meus queridos, nós teremos autoridade quando nós fizermos uso da verdade e não da mentira, não é? E, irmãos, eu estou querendo que pular para o próximo ponto, mas eu me sinto na obrigação de dizer quantos crentes mentirosos, não é, meu irmão? Que a gente sabe que a pessoa, meu irmão, inventa conversa de tudo. Às vezes tem uma pequena besteirinha, uma brincadeirinha, a pessoa já vai inventando uma história. Irmãos, existem mentirosos compulsivos, de tal forma que eles mentem e eles mesmos acreditam na mentira dele. Chega até a chorar, né, meu irmão? Porque acredita tanto na mentira que, poxa vida, se fosse passar no polígrafo, ele passaria com autoridade. Por quê? Porque ele mesmo está acreditando na mentira dele. Não é assim, meu irmão? Meus queridos, mas nós não fomos chamados para fazer uso da mentira, mas sim da verdade. Você pode dizer glória a Deus? Isso não quer dizer, meu irmão, que você não vai ter filtros, né? Você vai dizer tudo que você quiser na cara de todo mundo. Não é bem isso não, meu irmão. Não é bem isso que eu estou falando, porque aí você vai ter diversos problemas de relacionamento. Mas eu estou falando que eu e você temos que fazer uso da verdade. O cristão verdadeiro, meu irmão, ele deve viver de tal forma que a sua palavra seja confiável. Amém, irmãos? Sabe aquela coisa, se ele falou, vai cumprir, não é? Eu e você temos que ser desse jeito, meu irmão. Jesus, ele dá valor à integridade pessoal. Mateus capítulo 5, versículo 37. Olha só o que aqui diz a palavra. Seja, porém, a tua palavra... Sim, sim. Não. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Eu já falei aqui milhões de vezes para os irmãos. Que o seu sim seja um sim de verdade. E que o seu não seja um não de verdade. Olha só como Jesus coloca as palavras. Que seja o teu sim, sim. E o teu não, não. Porque muitas vezes, irmãos,
como a gente não tem integridade, muitas vezes nós estamos dizendo sim, quando o nosso coração diz não. Você está entendendo? Nós muitas vezes dizemos não, quando o nosso coração está dizendo sim. E a Bíblia, irmãos, Jesus, ele está falando aqui para nós, que o seu sim seja um sim de verdade, e que o seu não seja um não de verdade. Amém, meu irmão? A integridade das palavras reflete o caráter da pessoa. Se a pessoa é um mentiroso, meu irmão, se a pessoa é um mentiroso, né, como é que é o caráter dessa pessoa? Né, meu irmão? Se a pessoa ela é uma pessoa que faz uso da verdade, da sinceridade, como é que é o caráter dessa pessoa? Você está entendendo, meu irmão? Aquelas pessoas que fazem uso da mentira, elas acreditam que os outros têm uma imagem dele, olha, o homem de bem. Não, meu irmão, quando uma pessoa é um mentiroso, ninguém mais confia nessa pessoa. Você está entendendo? Porque tudo que a pessoa fala, você tem que correr atrás para saber se é verdade. Porque geralmente faz-se uso da mentira. E assim, meus queridos, é preciso algo externo para dar crédito a essa pessoa. Ou seja, meu irmão, eu estou falando a verdade. Eu juro pela minha mãe mortinha, pobre da mãe sofrendo de novo. Não é, meu irmão? Porque se as nossas palavras tivessem poder, como se diz por aí, né, nesse evangelho supersticioso, se a nossa palavra tivesse poder, a nossa mãe já estaria morta umas 4 vezes, ou mais, ou 10 vezes, ou 20 vezes. Não é assim, meu irmão? Porque quando o homem ele não tem integridade na sua palavra, ele precisa de alguma coisa para dar crédito, né? Tem pessoas até que dizem assim, eu estou dizendo a verdade porque tal pessoa viu, porque a pessoa não está presente, né? Aí está dizendo, não, aquela pessoa viu, só para dar crédito à sua palavra, quando na verdade a pessoa indicada nunca viu nada, meu irmão. Eu e você não precisamos disso se nós fazemos uso da verdade. Amém, meus queridos? Olha só o que é que o sábio Salomão fala a respeito disso. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Você está entendendo, meu irmão, que quando você não faz uso da verdade, você desagrada a Deus. Quando você, ao contrário, faz uso da verdade, você é alvo do prazer do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Eu estou dizendo aqui, falando contra a mentira, mas é quase impossível, irmãos, de nós fugirmos da mentira. Você está entendendo? Porque aqui e ali a gente mente sobre alguma coisa. Quando alguém pergunta a você, você está bem? E você não estando bem diz, eu estou bem. Você está mentindo. É ou não é? E a Bíblia até fala, né? O apóstolo Paulo diz, seja todo homem mentiroso e tu seja Deus verdadeiro. Não é assim? Então, irmãos, infelizmente, eu e você, todos nós, fazemos uso da mentira em certos níveis. Mas nós temos que preservar a verdade. Ou seja, nós temos que a todo custo fazer o possível para falar a verdade, para que a nossa palavra tenha crédito. Amém, irmãos? Então, meus queridos, nós devemos usar a verdade em todas as esferas da nossa vida, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos. Meu irmão, a verdade tem que ser a assinatura do cristão. Amém, queridos? Então, ao invés de hoje, né, os cristãos serem queimados por serem mentirosos, ao contrário, eu e você temos que mudar essa história, fazendo da verdade a nossa assinatura. Diga glória a Deus, irmãos. Então, veja só, meus queridos, não é necessário, né, nós termos que dar crédito à nossa palavra com algo exterior, se eu tenho Cristo na minha vida. Porque Cristo deveria ser o suficiente para que eu fale a verdade. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos, tem uma coisa muito interessante, não é? Que é o uso de muitas palavras. Quando a gente fala demais, aqui e ali, a gente acaba perdendo o crédito da nossa palavra. Amém, irmãos? Sabe quando você dá explicação demais de um assunto, alguém diz, esse cabo está mentindo, porque está explicando tanto, é uma explicação tão grande. Irmãos, por isso, nós temos que ter, né, a consciência de que nós devemos falar pouco. A nossa palavra tem que ter peso. Versículo 37, né, Jesus diz assim, o que disto passar provém do maligno. Ou seja, o sim tem que ser sim, e o não tem que ser não. O que disto passar procede do maligno. Ou seja, meus queridos, eu devo dizer sim ou não, mas se eu falar demais, tem algo de errado. Os irmãos entendem, meus queridos? Sabe aquela pessoa que só vive se justificando, corra atrás, que você vai ver que tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa de integridade, ela diz ou sim ou não.
mas nunca dá tantas explicações. Você está entendendo, irmãos? Eu quero que você entenda que há momentos que nós precisamos explicar algumas coisas. Mas quando nós usamos essas palavras excessivamente, explicamos demais, é porque nós estamos querendo encobrir alguma coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então muitas pessoas usam, vamos dizer assim, excessivamente as palavras para manipular uma situação. Você está entendendo, irmão? E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja dizendo, essa não era a pregação que eu queria, mas isso vai valer muito para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas pessoas te manipulam através da palavra. Você está entendendo? E aí você está aí sentado no banco pensando, ai meu Deus, numa coisa longe, a palavra está passando, Deus está falando aqui para você, Deus está te explicando, está te ensinando a viver nesta terra, e você não está prestando atenção, você está longe, você está distante, e aí o que é que acontece, meu irmão? Você, quando chegar na situação de você saber discernir o que é mentira, o que é não, você vai dizer assim, poxa, naquele dia o Senhor falou por meio da sua palavra e eu estou distante. Amém, queridos? Então veja só, meu irmão, Jesus, ele nos chama a viver na simplicidade, ou seja, que o seu sim seja um sim de verdade, e para isso você precisa cumprir as suas promessas, para isso você precisa cumprir aquilo que você faz, os seus tratos. Você entende, meu irmão? E muitas vezes, meus queridos, nós temos que até sofrer um dano, nós temos que até sofrer uma perda para poder cumprir aquilo que nós estamos prometendo. Você está entendendo, irmão? Cumprir aquilo que você está prometendo. Irmãos, eu estou falando aqui, estava me lembrando que assim que eu lancei o meu livro Mensagens Poderosas, volume 1, que é uma coletânea de esboços, né? Tem quase 200 esboços no livro. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo chat do Facebook e me pediu para comprar, ele queria uma cópia, e eu disse, olha, você tem que ir lá no site da editora para comprar, e a pessoa passou uns 2 dias falando comigo, mas é complicado, tem que fazer um cadastro, cartão de crédito eu não tenho, e imprimir boleto, eu tenho que ir longe e tal, eu queria fazer uma transferência bancária para você, e você me mandar. Eu digo, tá certo, mande o dinheiro, o mesmo valor que está lá no site, mande para mim que eu vou mandar uma cópia para você. E ela mandou o dinheiro para mim através de uma transferência bancária. E eu fui numa impressora, irmão, não foi gráfica, foi esses lugares que tiram xerox, né? E pedi para imprimir, como é que chama? Enfim, nesse lugar que tiram xerox, imprimi o livro todinho, copiadora. Imprimi o livro todinho com a capa, com tudo, e aí, irmãos, eu fiz aquele, né, eu fiz um formato de livreto, né, para dobrar e para grampear. Irmão, para grampear, pensa num negócio difícil, mas consegui grampear. Aí quando eu fechei, meu irmão, quando eu fechei o livro assim, ficou uns beiços assim, os irmãos estão entendendo, quando a gente fecha assim as palavras, com aqueles beiços. Aí Solomita disse, menino, tu vai mandar isso aqui para a mulher desse jeito, uns beição assim. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu tive a brilhante ideia, peguei um estilete, uma régua e comecei cortando assim. Só que teve uma hora que eu fiz, que passou por cima da régua, rasgou um pedaço do livro. E, enfim, meu irmão, o livro ficou horrível. E eu já tinha gastado o dinheiro todinho da mulher só nessas cópias. Não ganhei 1 centavo. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou mandar? E aí a pastora Solomita teve uma ideia, disse, Ricardo, eu tinha impresso mais de 2 livros tempos antes, manda esses livros para ela, junto com essa cópia do jeito que está, e uma explicação. Eu digo, meu Deus, e o dinheiro para eu mandar? Né? E o dinheiro para eu mandar nos Correios, como é que vai ser? Aí a gente pegou um pouquinho de recurso, quer dizer, eu já tinha gastado o dinheiro todinho só para imprimir aquele livro, o dinheiro todinho que ela me mandou, e ainda por cima eu tinha que pagar nos Correios. E quando eu cheguei, meu irmão, chegou ela na agência dos Correios, que eu fui postar os 3 livros, aí, olha só como é que Deus faz, né? Quando você até sofre o dano para poder cumprir aquilo que você prometeu. Eu estava fazendo isso, irmãos, não é porque eu sou bonzinho, porque dos pecadores reunidos eu sou o pior, é porque sobre mim tinha um nome, o nome de Cristo, não está entendendo? E eu tinha que cumprir. Eu estava tentando viver o que o Senhor falou aqui, que seu sim seja um sim de verdade. E aí, irmãos, quando eu cheguei lá, o cara do correio disse assim, esse pacote é o quê? Porque ele percebeu que era uma coisa, né, assim, dura e tal, em formato de livro, é livro. Eu disse a ele, olha, mas tem um incremento aí do governo que você, né, dos Correios, que você não precisa pagar a postagem quando você manda livro. E, irmãos, foi exatamente o valor que a mulher mandou.
Eu não ganhei um centavo, mas também não perdi um centavo. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Mandei para ela, eu acho que quando ela abriu, que viu o livro assim, meio, as páginas meio cortadas, meio doido assim, ela pode ter ficado com raiva, mas eu mandei 2 outros livros meus para ela. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Isso, meus queridos, eu não estou aqui me exaltando, eu quero que você entenda, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque a minha vontade foi dizer, eu vou ficar com o dinheiro dessa mulher e não vou mandar livro nenhum para ela, já que eu cortei todinho, né? Já tinha gastado dinheiro. Mas, irmãos, na verdade, o que pesa sobre nós é a palavra do Evangelho. Amém, meus queridos? Então, o crente, ele age assim para cumprir aquilo que foi prometido, aquilo que foi falado. E assim, meus amados, certamente o nome de Deus é glorificado. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Jesus nos chama à simplicidade para que eu e você possamos realmente cumprir aquilo que prometemos. E eu quero citar para concluir aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Olha só o que é que diz a palavra. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, seja o que, irmãos? Então, meu irmão, você não precisa se justificar demais. Você não precisa contar uma história muito longa para que a sua palavra tenha crédito. Você nem precisa de uma coisa externa para dar crédito à tua palavra. A tua palavra tem que ter crédito porque você serve a Deus. Amém, meu irmão? E por causa disso, o teu sim é um sim de verdade e o teu não é um não de verdade. Amém, irmãos? Então, nós devemos abandonar esses discursos cheios de promessas. Meu irmão, fale pouco, mas fale certeiro, fale assertivamente, amém, meus queridos? E que a verdade das nossas palavras possam proteger a gente das armadilhas do erro. Amém, meus queridos? Então, Jesus, ele nos chama, meus queridos, a viver num padrão mais elevado, que nós não precisamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por ninguém. A sua palavra já basta. Você está entendendo a palavra de Deus para nós? A sua palavra já basta. Você pode ser uma pessoa jovem ou muito velha, não é? Porque sempre um jovem, não é? Ninguém tem crédito, é muito jovem. Então, se você é muito velho, essa pessoa é muito velha. Não, meu irmão, não importa se você é muito jovem ou se você é muito velho, a tua palavra tem que ter autoridade, porque o nome que pesa sobre você é muito maior do que o seu nome, e esse nome te dá crédito, ou seja, porque você é crente, você tem uma palavra certeira, assertiva. Diga glória a Deus, irmãos, que nós possamos viver de tal forma que as nossas palavras transmitam, reflitam a integridade de Cristo em nós, amém? Então, no nosso dia a dia, meus queridos, que nós cumpramos aquilo que prometemos. Se você falou, cumpre. E olha só, irmão, se você por alguma coisa não puder cumprir aquele contrato que você fez, aquela palavra que você disse, aquela promessa que você fez, você não precisa dar muitas explicações, não. Basta você simplesmente dizer, eu não cumpri agora, mas vou cumprir. Amém, amados? Então, na nossa família, nós temos que ensinar os nossos filhos a viver como nós, dizendo a verdade. Você está entendendo, irmãos? E não fazendo uso, né, da mentira. Amém, amados? E como nós somos servos de Deus, na igreja, meus queridos, nós temos que ser um exemplo de integridade para todo mundo. Você está entendendo? Porque o exemplo arrasta, é ou não é, meu irmão? O exemplo arrasta. Então, aqui na igreja, como nós estamos aprendendo em comunidade, se eu e você fizermos uso da verdade, esse modo de agir vai influenciar todos os outros. E aí nós viveremos verdadeiramente como servos de Deus e aqueles que falam a verdade. Amém, amados? Então, que o seu sim seja um sim de verdade e que o seu não seja um não de verdade, não precisando de outra coisa para te dar autoridade. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.